Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. Alguns anos atrás, meu filho entrou numa academia militar. Os primeiros 40 dias foram muito difíceis, uma verdadeira prova de fogo. Num daqueles dias, às 6 horas da manhã, ele me ligou e disse o seguinte: Pai, isso aqui é um inferno, dizia. Eu disse a ele que o teste era para saber se ele estava lá por vontade própria ou porque o papai ou alguém da família o havia mandado para lá. Quem ia por vontade da família não aguentava o tranco. Mas se era vontade dele fazer e se tornar um militar, que ele suportasse, ia passar. Durante aquele período, quando dava, ele me ligava e ficava falando no cadete Ramalho, que era o instrutor responsável, o comandante do seu grupo. Ele me dizia assim: o cadete Ramalho fez isso, o cadete Ramalho fez aquilo. E ouvindo os seus relatos, eu imaginava o cadete Ramalho como um super-homem, um fortão, um valentão, um cara mau, disposto a destroçar qualquer candidato a cadete que tivesse pela frente. Até que chegou o tão sonhado dia em que aquele bravo grupo se transformou oficialmente em corpo de cadetes. Foi uma cerimônia belíssima que deixou todos os pais e parentes daqueles jovens babados. Mais de 200 rapazes, engalanados nos seus uniformes, marchavam irrepreensivelmente pelo enorme pátio da academia, apresentando o lema e o grito de guerra do grupo. Na frente do grupo vinha o tal cadete Ramalho, um tampinha, magrinho, que devia ter a estatura mínima para poder entrar numa escola de oficiais. Sabe, na vida militar, o conceito de hierarquia e obediência é fundamental. Os subordinados precisam obedecer à voz do comando. O comandante diz o que fazer, que atitude tomar, que direção seguir. Em dias de conflitos, os soldados aguardam as instruções para saber como proceder. Isso é essencial para a disciplina e para o sucesso da empreitada, da ação que está sendo exercida no campo. Rick Warren afirma que existem muitas vozes no nosso interior que direcionam e comandam a nossa vida. Algumas pessoas são movidas pela culpa, outras são dirigidas pelo ódio, pela raiva. Você conhece certamente pessoas que são movidas pelo medo, por ansiedade ou por desejo de ter uma ótima reputação. O que tem guiado você? Qual é a voz de comando que impulsiona as suas ações? No Salmo 36:1, o salmista diz, aspas, há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, fecho aspas. O que está no comando de um homem sem Deus, a voz de comando dele é a transgressão, ou seja, ele é impulsionado a desobedecer a Deus e nem considerá-lo. Ele não é movido por temor, submissão ou obediência ao Senhor. O que o leva a agir é o pecado. A ordem de dentro dele é para quebrar os mandamentos de Deus, transgredir, desobedecer. Como consequência, as Escrituras dizem que o seu destino final
é certamente a morte eterna. Nós precisamos de outro comando, e ela deve vir do nosso general Jesus Cristo. E ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Quando marchamos na vida, na orientação e sob a direção de Jesus, ele pode até nos fazer passar por provas de fogo. Experimentaremos treinamentos longos, difíceis, severos, arriscados às vezes, apertos e sofrimentos, lutas e provações, mas o resultado final será uma vida útil, santa, enriquecida e segura pela fé. Até aquele dia glorioso, quando marcharemos condecorados para a vida eterna, então receberemos a coroa da vida. Ouviremos do Senhor dizer: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Na vida cristã, a obediência a Cristo é fundamental. Quando a voz de comando das nossas vidas é de Cristo, agiremos baseado nas suas ordens e na sua direção. Mas se a voz que comanda a nossa vida é dele, o bom pastor, nós também andaremos em santidade, amor e pureza. Experimentaremos bênçãos e andaremos em paz. Mas se a transgressão e a desobediência comandam o nosso viver, seremos instruídos a andar no pecado, experimentaremos fracasso moral e espiritual e morte espiritual no fim. Jesus Cristo já está no seu comando? É isso que importa. Você pode estar enfrentando lutas e provações, sendo testado no treinamento da aflição. Mas se estiver em obediência ao Senhor, tudo correrá bem. Fique firme. Vai passar. Vamos orar? Ó Pai, nós te damos graças porque temos Jesus como nosso comandante. E Ele nos ama. E Ele morreu por nós. Ele se ofereceu sacrificialmente por nós. Por isso podemos confiar plenamente nele e podemos descansar na direção que ele manda a gente seguir. Então, ó Deus, ajuda-nos para que a voz de comando dele seja sempre muito bem ouvida pelo nosso coração. Deus, muito obrigado, porque o Senhor se importa conosco e cuida, nos dando direção, orientação e utilidade. Em nome de Jesus, agradecidos, oramos. Amém. Tenha um ótimo final de semana.